começar, a tia vai contar uma história para vocês. Uma história bem legal. Uma história que vem lá de trás, bem antiga, mas que é muito importante vocês saberem. Essa história é há muito tempo atrás. Muito, muito mesmo. Não tinha os avós, nem os papais, nem a gente existia. É há muito tempo. Tá certo, crianças? Então, há muito e muito tempo atrás, um povo veio lá do Portugal, que é um outro país. Eles vieram lá de Portugal para o Brasil. Eles vieram em um grande navio. Tinha rei, príncipe. Não é muito legal essa história? Então, eles vieram para o Brasil, gostaram e ficaram aqui no Brasil. Então, passando um tempo, o rei resolveu voltar lá para o Portugal, deixar o Brasil e ir para Portugal. Mas ele ia deixar o príncipe, ia deixar Pedro. O nome do príncipe era Pedro. Então, Pedro ficou no Brasil, o príncipe. E o rei voltou para Portugal. Então, o príncipe Pedro gostou do Brasil e as pessoas também gostavam muito de Pedro. Bem legal, não é? Então, passando um tempo, o rei lá, que estava em Portugal, mandou uma carta para o príncipe que estava aqui no Brasil. Ele mandou uma carta para o príncipe voltar lá para Portugal e deixar o Brasil também, para de lá eles mandarem aqui no Brasil, pois ele queria comandar o Brasil. Mas o Pedro não gostou dessa ideia, não gostou mesmo. Então sabe o que o Pedro fez? Ele não foi, ele ficou no Brasil. E as pessoas do Brasil gostaram muito, pois Pedro resolveu ficar, tá? E eles gostavam muito de Pedro, não é mesmo? Então Pedro ficou no Brasil e todos gostaram. Só que Pedro não queria que o rei lá em Portugal mandasse aqui no Brasil. Não seria legal, não é mesmo? Cada um tem que mandar no seu país, não é mesmo? Mas Portugal não queria, ó. Queria mandar no Brasil, queria as riquezas do Brasil, as coisas do Brasil. Isso não era certo. Então Pedro pensou. E Pedro pensou em deixar o Brasil independente, para não depender lá de Portugal, ser um país livre. Então Pedro foi às margens do rio, junto com os outros cavalheiros, e lá ele levantou sua espada e gritou: independência! E assim, o Brasil ficou independente de Portugal. E isso aconteceu no dia 7 de setembro, há muito tempo atrás. Mas todos os anos, nessa mesma data, dia 7 de setembro, os brasileiros comemoram. Então, essa semana, a gente está comemorando essa independência.